E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Parece que enfim temos um resultado da eleição. E se não acontecer nenhuma reviravolta, eu acho que vocês não vão ficar felizes com o resultado. A gente já vai comentar sobre isso, é o nosso primeiro assunto. A gente também vai falar da questão do novo escritório do Dória. Devido às eleições, o resultado, o Dória já anunciou que vai criar um novo escritório, vocês já viram o que ele está fazendo. A gente vai falar possivelmente aí do golpe eleitoral do Jair Bolsonaro. Que história é essa que a esquerda está falando? Vamos também falar da narrativa da derrota, vocês vão ver o que nos aguardam. Um dos assuntos mais principais para nós falarmos hoje é TSE e o Barroso. Barroso veio a público aí já com a matéria confirmando que, se depender dele, para 2022 já teremos o voto do futuro valendo no Brasil. Vamos falar também dessa revolução eleitoral. Vamos falar Sérgio Moro apoiando substâncias ilícitas. Você vai ver aí, né? O que é que Sérgio Moro, dentro do seu âmago, do seu coração, o que é que ele realmente defende. Vamos também falar sobre a Jovem Pan. Todo mundo falando aí, e aí, a Jovem Pan ela traiu a direita? Vale a pena de comentar muita coisa que já aconteceu só no último ano pra gente saber, né? Será que realmente traiu a direita? Sim ou não? Tem aqui também, esse aqui é um assunto que eu acho mais interessante. O jantar de Maia e o favoritismo de Bolsonaro, ou do candidato de Bolsonaro. Rodrigo Maia teve um jantar aí com alta celebridade, né? Gilmar Mendes, a nata da política, Renan Calheiros, líderes partidários e pessoal, tá tramando aí contra Bolsonaro, mas o cenário até o momento, né? O vento sopra ao nosso favor. Eu ia comentar sobre isso daí, mas vamos começar. Eu já falei para vocês, notícia não é tão boa. Esse vídeo está sendo gravado às 6h50 da manhã no Brasil e tem poucos minutos, foi mais ou menos em torno de 6h40 da manhã, 6h45 da manhã no Brasil, que o estado da Geórgia, onde Trump liderava, o Biden passou à frente, nesse atual momento tem uns 400 votos à frente. Ele só vinha diminuindo a diferença, vinha diminuindo. A não ser que aconteça alguma coisa, Biden está eleito, pois esse estado vai dar 16 cadeiras, ele vai a 280 cadeiras, o que o classifica para ser o novo presidente dos Estados Unidos. E aí? Está se falando muita coisa, está se falando que tem algumas coisas erradas acontecendo, não sei. Não gosto muito de ficar levantando bolas, falo algumas possibilidades, vocês estão acompanhando. Quero mostrar o resultado atual. Agora, durante a madrugada, nem tudo assim tão ruim ainda, Felipe Martins, ele colocou essa foto aqui, é um GIF, que representa um pedaço de um filme dos Vingadores. Não sei como analisar isso, mas o que é que essa cena no filme acontece? Existe aí o Doutor Estranho da Marvel, e ele fecha os olhos e ele faz meio que uma viagem nas possibilidades de futuro, e entre 14 milhões de futuro, apenas uma a gente conseguia vencer, que é dos Vingadores, e no final eles venciam. O pessoal não sabe falar se, sabe, já viu e viu que a gente vai vencer, ou se é 14 milhões de chances de dar errado e só uma de dar certo, então tá muito difícil, sabe, de a gente conseguir aí a eleição do Trump. Mas, independente aí dos resultados, ainda não bateu o martelo, para quem tá assistindo o vídeo logo no início da manhã, tem algumas coisas que é aquela coisa, já dá para bater o martelo em algumas coisas, algumas análises, principalmente o que pode impactar no nosso país. E vejam só, uma delas é o João Dória. Já avisou que caso o Biden ganhe, ele vai abrir um escritório de São Paulo, lá nos Estados Unidos. Vocês já sabem de outro escritório, o primeirão foi lá naquele país que ele tanto gosta. Logo agora, o Dória, que sempre falou com todas as letras que os Estados Unidos deixariam de ser o parceiro preferencial de São Paulo, qual o interesse dele? Isso aí está mostrando o que nos aguarda, né? Então, mais uma coisa que a gente vai ter que ficar olhando, né? Então, se o Dória gosta, meu amigo, complicado, complicado. Outra coisa aqui também, ó, olha só. Vem lá o Felipe e a indicada do Moro fala o seguinte, ó. Fico pensando em quanto dinheiro esse sistema eleitoral imbecil dos Estados Unidos rende para grandes empresários. Eu mesmo estou há 3 dias ligado na CNN 24 horas por dia, vendo todos os anúncios. Pensem no colossal volume de dinheiro que eles fazem. O sistema não muda em parte, porque gera muita grana. Olha só, ele trazendo para seus seguidores uma ideia que o sistema lá é ruim. Por quê? Porque o voto demora muito para ser apurado, a gente não sabe na mesma hora, a gente tem que, sabe, revolucionar. Tornar um sistema mais rápido, mais eficaz, mais tecnológico. Vai vendo. O que é que o Felipe estava fazendo live? O Barroso, ministro do STF. Olha como as agendas vão começar a se encaixar.
Aí vem a Ilona, pra falar que ela é mais um, que ela concorda com o Thiago Amparo. Ele fala o seguinte, ó. Imaginam Bolsonaro perdendo a eleição de 2022 e postando que seus eleitores devem declarar total guerra às eleições, como acaba de fazer o Trump? Eu imagino. Olha a narrativa. Em 2022, Bolsonaro vai falar que foi fraude, que ele perdeu, isso, aquilo, outro. Aí, olha isso daqui. Vai juntando. Correio Brasiliense. Bolsonaro quer mudar o sistema eleitoral do país e vai sugerir volta de voto impresso. Vocês, eu acho que já estão calejados de saber qual é o tipo de voto impresso que Bolsonaro defende. Aí vem o Felipe. Típico desse mau caráter. Como ele vai alegar fraude com um sistema automatizado, moderno e fácil de verificar tudo rapidamente, ele precisa poder alegar fraude na próxima eleição. Vai fazer de tudo pro voto impresso. Para voltar o voto impresso. Não é isso que ele quer. Ele quer colocar uma impressora ao lado da urna, você vai verificar, tá certo aqui o meu voto, tá, você aperta o botão, vai cair, você nem toca no papel. Não tem volta do voto impresso. Aquilo é só uma mentira. É fake news. Período eleitoral, ele podia ser preso de 2 a 8 anos. Mas e aí? Vai ter alguma coisa? Não vai. Importante é a narrativa. Vai juntando para quando a gente falar do Barroso. Vem a Vera. Matéria do Estadão. Bolsonaro volta a defender voto impresso para a eleição de 2022. E ela diz, ó, e aqui a versão beta segue fazendo laboratório de golpe. É bom as instituições também reagirem. Ela pediu a cabeça do Constantino, conseguiu, agora tá aí, né, cobrando que as instituições atuem contra Bolsonaro. Brasília é uma demonstração de alinhamento integral com o presidente americano. Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que no próximo ano ele vai trabalhar no Congresso para que o Brasil volte a ter o voto impresso em 2022, quando concorrerá à reeleição. Sem citar os Estados Unidos, Bolsonaro disse em transmissão ao vivo nas redes sociais que é preciso ver o que acontece em outros países e buscar um sistema confiável. Porque qual é o problema? A gente não tem como auditar as urnas. Se existir qualquer mecanismo, sabe, de adulteração de votos ou qualquer coisinha, a gente não tem como saber. Inclusive, diversos especialistas mostraram que, cara, é meio complicado essas urnas brasileiras. Mas olha a narrativa do pessoal. E aí você vê, ó. Em setembro, o STF decidiu, no entanto, que é inconstitucional a adoção do voto impresso ao concluir que a medida viola o sigilo da liberdade de voto. Como que viola o sigilo? Ninguém vai levar o voto para casa. É a mesma narrativa. E, pessoal, sabe quem foi que trouxe a narrativa? Sabe quem trouxe a narrativa que o voto impresso, sabe, a impressora do lado da urna, que você não toca, você ia violar o sigilo e inventou a história que o cara ia levar para casa? Foi o Barroso. O Barroso. E sabe aquela matéria do Correio Brasiliense que o Felipe postou? No final da matéria diz que Bolsonaro lhe defende iniciativas como a deputada Bia Kicis. A própria matéria diz que vai ter votos que vão ser impressos, o eleitor vai poder olhar e vai cair numa urna inacessível. Ele não vai ter como pegar. Mas ele nem a matéria ele leu. Ele só compartilhou a manchete e criou narrativa. Vai vendo. E aí eu falei, de onde vem a narrativa? Vocês viram que ele está falando, já tem 3 dias que ele só assiste CNN 24 horas por dia. E aqui ele fala que no dia de ontem, ó, sem exagero, ele falou que está vendo o John King há exatamente 13 horas. O cara não engasga, não aparenta cansaço, nunca erra em uma palavra. Que monstro, que aula. 3 dias assistindo ele o dia todo e aprendi muita coisa. A narrativa da derrota, que vocês vão entender que narrativa é essa, está vindo já prontinha, sabe? Encomendada pela CNN, que ao longo do dia promoveu, se você clicar no nome, tinha lá promovendo hashtag impulsionamento de tweets. Será? Não sei. Tava lá o próprio Twitter falando promovido. Hashtag CNN imparcial. Então você vê a popularização do termo fake news veio aí graças à CNN. De tanto o presidente americano falar, vocês são fake news. Olha de onde o rapazinho vem vendo, né? E o engraçado é o seguinte, quem de vocês tem 13 horas por dia disponível para estar assistindo CNN? Vocês têm 13 horas por dia disponível? Esse rapaz tem tempo, viu? E olha só, falei para vocês que a narrativa ia vir pronta. Tem aqui o Pedro Abramovay, vocês já devem conhecer, o diretor da Fundação Open Society Foundation, que é a fundação do Jorge Soros, América Latina, para falar o seguinte, ó, tem um pânico aqui no que Trump pode querer inventar de fazer em caso de derrota.
até 20 de janeiro, quando o novo presidente toma posse. Falando, não, pode ter alguma coisa tensa até lá, ele pode começar a fazer alguma coisa. Renato diz, já estão plantando mais a narrativa, né? Aí vem o Felipe. Amigo meu de Nova Jersey, empresário, que fez o curso em Harvard comigo, a gente vai ter que falar de Harvard hoje também, me contou que o clima lá é que Trump vai fugir dos Estados Unidos se perder. Segundo ele, há uma expectativa de diversos processos criminais serem abertos contra Trump, além da enorme quantia de dinheiro que ele deve. Olha só, aí você junta com a outra. Ele vai abrir, ele vai tomar alguma atitude, talvez, sei, abominável, porque ele está devendo dinheiro, tem uns crimes, ele está com medo, vai fugir. Olha a narrativa. Vem o Hussein. CNN há pouco. Logo que é CNN. A partir do terceiro minuto, depois do discurso distópico do presidente americano, é impossível imaginar, caso ele perca, uma transição pacífica para a transferência de poder. Triste. A democracia americana não merecia esse tipo de discurso. Hussein aí, Husseinzinho. Deve conhecer. Era o assistente especial aí do Temer, de Harvard também, pesquisador de Harvard. É um cara aí que pauta bastante para essa nova esquerda, da esquerda mesmo, esquerda renovada, quer dizer. Tava aí, faz lives frequentes para falar do país que o Dória tanto ama, como é um país ótimo, um defensor exímio aí do pessoal do Irã. Vai juntando. Olha, só gente da alta. A narrativa já tá vindo lá de fora. A narrativa da derrota. O cara já perdeu, tem crime nas costas, vai fugir e ainda pode ser que seja truculento. E aí, vai olhando. Falando desse pessoal todo, olha o seguinte, falando de voto impresso, possibilidade de audição, né, confiabilidade. Aí vem o TSE para falar o seguinte: compartilhar a agência Lupa, agência de checagem de fatos para garantir que você só vai ter informação verdadeira. E o TSE fala o seguinte, se liga nesse vídeo da agência Lupa, parceira do TSE no combate à desinformação nas eleições de 2020. E a agência Lupa fala o seguinte, toda eleição surgem boatos sobre adulteração nas urnas. Votos nulos e brancos, fraudes em apurações. Nesse vídeo, explicamos como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Não caia em mitos eleitorais. Dá o play. Ou seja, é um mito, gente. Esse negócio aí que no Brasil a apuração não é 100% confiável, é mito. Mito. Confia na urna eletrônica. Confia de forma cega. Vai juntando. Não dá para falar de TSE sem falar do Barroso, né? Mas, antes disso, TSE autorizou o show virtual de Caetano Veloso para arrecadar verbas para a campanha de Manuela Dávila. Isso depois, né, de o TSE lá no início, se discutia sobre eleição, nem tinha começado ainda o período eleitoral, proibir essas lives com artistas. Mas o problema é esse, né? O problema é o lado. O problema é o lado. Ainda falei, será que isso aqui vai valer pro pessoal da esquerda? Será? Tá aí, né? Sareta diz, showmício de campanha está permitido no Brasil, mas só se você for comunista. Olha como são as coisas. Olha como são as coisas, né? E o Barroso já estava de volta. Já estava nessa... como é que eu posso falar? Meu Deus do céu. Nesse julgamento do TSE. Foi julgamento, né? Essa sessão, pronto, essa é a palavra. Já estava aí. Ainda foi 7 votos a 1. Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, só os donos da verdade. Quem sou eu para criticar? Mas enfim, chegamos nele. Quanto tempo eu tô falando? Barroso é o cara mais perigoso do STF. Pelo menos desde o episódio 289, ou foi 288, que eu fiz dossiê do Barroso. Pra gente mostrar, inclusive, um artigo do Barroso que eu só vou comentar rapidamente hoje, que a gente vai ter que falar mais de Harvard ainda, né? Mas olha só, ele voltou, deu entrevista, e ele diz que ele viu confusão, mas não viu fraude. Segundo Barroso, a gente tem que acreditar. Quem somos nós para duvidar dele? Convidado a acompanhar as eleições como observador, o Barroso testemunhou a confusão e a guerra de versões. Não enxergou, porém, irregularidades. Não creio que tenha ocorrido nada errado aí, fraudes. Diz aí a coluna. Sem citar Bolsonaro ou Trump, Barroso disse não ter receio de que se repita no Brasil, de 2022, a acusação de fraude, que o presidente americano encostou nas urnas. Olha o que ele diz. O judiciário no Brasil
O judiciário, no Brasil como aqui, deve se mover por fatos e provas, sem dar muita importância à retórica política, que está presente em toda parte, disse Barroso por telefone. Quem julga tem que enxergar os fatos para além da fumaça. Vai abaixo a reprodução da conversa. Eu vou mostrar algumas coisas. E olha só que coisa interessante. Falei para vocês que, em 2022, o presidente da Suprema Corte será, no lugar do Fux, o Luiz Roberto Barroso. Já junta aí. Segundo lugar, eu acho que vocês já viram, pelo menos no vídeo de ontem, quem está acompanhando as redes, que a gente tem alguns indícios, algumas evidências que justificam falar que coisas erradas estão acontecendo. Não é só retórica política. Acho que vocês concordam. Eu não estou forçando a barra, beleza? E Barroso vem claramente falar que não só tem retórica política. E ele, olha só, o que é que o presidente lá está fazendo? Está tentando resolver na Suprema Corte. Barroso vai ser o presidente da Suprema Corte. Ele que coloca em pauta ou não. Ele que vai colocar ou não. Vocês acham que em 2022 existe alguma possibilidade, mas alguma, de qualquer recontagem, auditoria, qualquer coisa, um Barroso à frente? Vocês acham? O cara que acabou de falar, ó, quem julga tem que enxergar os fatos para além da fumaça. Fatos. Não vi fato nenhum. Eu já tô garantindo que em 2022 ele não vai ver nenhum fato, sabe? Não tem fumaça no Brasil. Quieta, tá? Segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Faz sentido ou eu tô viajando na maionese? Mas enfim, olha só agora, que o caldo vai começar a engrossar. Queria que o sistema brasileiro é melhor? Pergunta pro Barroso. Ele fala: nosso sistema, em que a votação concentrada em um único dia, impede situações como essa. Mas não gosto de comparar. Diria que o nosso sistema é mais adaptado à nossa realidade. No Brasil, o voto pelo correio seria um problema. Um professor me perguntou aqui, por quê? E eu expliquei que haveria o risco de assaltarem o carteiro e entupir a mala dele com votos fraudulentos. E ele, mas aqui isso é crime federal. Quem fizer isso vai preso. O Barroso disse: eu disse ao professor que, no Brasil, o sujeito desvia 70 milhões e não se consegue prendê-lo. Não foi o Barroso que votou contra a prisão, segunda instância? E não foi o Barroso que defendeu o César Battisti? Ah, mas o César Battisti não é um cara que desviou 70 milhões, né? O negócio dele, ele tirou a vida de algumas pessoas. Olha como são as coisas, né? E engraçado é o seguinte, peraí, quer dizer que só no Brasil que existem criminosos? Quer dizer que a gente é o excremento do mundo? É assim que trata? Aquela velha síndrome do vira-lata? Isso não pode acontecer nos outros países? E outros países também não pode ter? Só no Brasil. Só no Brasil, né? Beleza. Aí vem logo. Olha só. Olha só essa daqui. Nosso sistema de votação continua seguro? Em relação ao nosso sistema, devo dizer que não tenho paixão pelas urnas eletrônicas. Gente, eu nem continuei lendo a matéria, depois a matéria confirma o que eu pensei, mas quando eu li isso eu falei, meu Deus, cara, Barroso já tá deixando claro que vai vir o voto do futuro, o voto digital. Quando eu li isso, eu não vim pensando assim, o Barroso ele tá aberto a voto impresso, sabe, a impressorazinha. Não, eu não pensei nisso em momento nenhum. Ele falou, eu não sou apaixonado pela urna, a gente pode votar pelo celular. Olha só, tenho paixão por eleições limpas. E até hoje nunca se demonstrou nenhum tipo de fraude ou manipulação nas urnas eletrônicas. Nenhuma, né? Mesmo, sabe, os desenvolvedores da urna, que quando fizeram a eleição da Venezuela, falaram, lá teve fraude, eles fraudaram. Mas não tem nenhum indício. Eu me movo pela realidade dos fatos. É um iluminista. Se alguém trouxer uma prova, imediatamente vou apurar. Vocês acham que ele vai? As urnas até aqui se revelaram totalmente inconfiáveis. Beleza. Já dizia o Barroso, né? E sabe o que é interessante? Toda eleição existe algum problema. Toda eleição existe algum pequeno problema. Ele podia terminar a frase dele falando o seguinte, não, a taxa de erro é irrisória. É irrisória, sabe? E ali foi uma sessão que a urna falhou. É irrisório ao ponto de não atrapalhar, porque, sei lá, a gente perde 200, 100 votos. Ele podia dar essa. Agora, totalmente, assim, é que 100%, e não é 100%. Não é. O próprio pessoal da grande mídia admite assim, não, os erros são irrisórios. Mas para ele é totalmente. Por que então o TSE estuda a adoção de sistema digital de votação? Eu nem tinha lido isso. Falei, aqui é o voto do futuro. E olha só.
Embora sejam seguras, as urnas custam muito caro. Temos quase 500 mil urnas eletrônicas que precisam ser renovadas periodicamente a cada 10 anos. Elas vão ficando obsoletas. Obsoleta como se elas são completamente confiáveis, totalmente confiáveis. Por que tem que renovar, rapaz? Fazemos um rodízio. A cada eleição renovamos cerca de 100 mil urnas. Gastamos em torno de 700 milhões, 800 milhões. O TSE fez a chamada pública para que empresas de tecnologia apresentem modelos de votação digital, inclusive usando celular, tablet e computador. Por que fica obsoleta? O que acontece? Eu não consigo entender. Se você pega um computador hoje, dos anos 80, um sistema original de fábrica dos anos 80, que tinha lá, vai rodar do mesmo jeito que rodava nos anos 80. Ele vai ficar mais devagar, não. Mais nada. Vai falar do mesmo jeito. Não tem nada de obsoleto aqui. Só narrativa. Só narrativa. E aí, que companhias estão participando? Apresentaram-se 31. Entre elas, Amazon, Microsoft, IBM, Indra, que é espanhola, tudo sem custo para nós. Eles vão trazer modelos. Esse pessoal, né, não tem nenhum interesse por trás. Nenhum. Zero interesse. Recebidas as propostas, o passo seguinte será me reunir com os ministros Fachin e Alexandre de Moraes, que serão os próximos presidentes do TSE. Olha só, discutiremos se algum dos modelos propostos pode ser adotado. Depois do Barroso, quem vem aí na cola, sabe, no pódio, no segundo lugar do ministro mais progressista de esquerda do STF é o Fachin. É com ele que ele vai ser aí, tá discutindo. E olha só, aí que chega na cereja do bolo. Imagina que a mudança pode ocorrer já em 2022? Barroso, isso que você quer fazer é só assim uma ideia, tudo? Ou você já quer colocar para 2022? E ele fala, ó, agora, em 15 de novembro, essas empresas vão fazer as simulações. Colocaram os projetos em execução na eleição simulada. A simulação será feita no local de votação, da eleição municipal, e ocorrerá em 3 cidades: Valparaíso, São Paulo e Curitiba. Eleitores serão convidados a participar. Nesse momento, não dá para dizer que será adotado em 2022. Ó. Não dá para dizer ainda, porque a gente não conhece as propostas. Não sabemos se serão satisfatórias. Acho que substituir inteiramente talvez não seja uma opção realista, mas creio que é possível cogitar um início de transição. Já vai começar. Não vai ser 100% no Brasil inteiro, mas já vai começar. E aí, será que eles sacramentam, batem o martelo já para 2024? Olha só, meus amigos. Falei, né, que Barroso, ele tem uma quedinha pelo Juscelino Kubitschek, mas ele aprimorou, não é 50 anos em 5, foram 50 anos em 2. Para essa eleição a gente já vai ter cota aí, né, que a gente não tinha, vários tipos de cota, leitinho das fake news, não tínhamos, participação de empresas de fact-checking, nunca tivemos, participação das big techs, discussão sobre voto do futuro. Olha tudo que está acontecendo, e teve uma coisa que eu não estou lembrando. Só para 2020, passaram 2 anos desde 2018. Imagina para 2022. Cuidado com Barroso não brinque serviço. E aí, olha só. Acha que os Estados Unidos terão de rediscutir o seu sistema eleitoral? É um sistema que oferece o risco de que o vencedor não seja o mais votado. Foi assim com Bush na disputa com Gore. Aconteceu com a Hillary na disputa com Trump. Acontecerá agora novamente na hipótese do Trump vencer, né? Não gosto da palpite na vida dos outros, mas não tenho simpatia por um sistema que permita que o menos votado se torne vitorioso. Gente, isso aqui pode parecer uma contradição, mas isso daqui é marxismo. Peraí, como é que você está falando que isso aqui é marxismo? Barroso está defendendo a maioria. O marxismo não é aquele negócio de luta de classes, de defender as minorias, mas Barroso está defendendo a minoria. É uma questão de perspectiva. Quer saber? Vou mostrar para vocês o desenho. Esse aqui é o mapa das eleições. E o cara fala o seguinte, ó, metade da população, metade, mora nos locais em azul. Nos locais em azul, onde está metade da população. Olha o tamanho do país. A eleição do jeito que é feita lá, sabe? Ela pega a ideia da maior parte do país, sabe? E a gente sabe disso. Cidades grandes é um polo que tem vários imigrantes, várias pessoas, sabe? É um centro que gera o interesse. Por exemplo, eu vim para a Austrália. Eu não fui olhar uma cidade do interior, até porque são nas cidades grandes. Você tem mais oportunidade, mais isso, mais aquilo outro. Ele não podia ficar de trás.
para trás, né? Então, olha só, olha só. Então você vê que você pega, beleza, pode ser até a maioria da população. Agora imagina aquele cara lá do estado do meio do país. É como se fosse Goiás. Você pega um estado aqui no meião, um Goiás da vida. Tem menos pessoas, não, nem é todo mundo quer morar lá. Tem muita gente do interior, cidades pequenas. Aí você vai, sabe, pequenas quantidades, sabe, pequenos polos de megalópolis vão decidir por toda uma nação. Olha como são as coisas. Eu acho que lá as coisas funcionam bem, né? Mas você vê como é a ideia do Barroso. O Barroso sempre sendo Barroso. Não perde uma oportunidade para ser iluminista. Mas vamos continuar. Temos que falar do jantar. O jantar de Bolsonaro é o jantar de Bolsonaro. Mas vejam só, né? Só pra gente bater o martelo do Barroso, ainda tem esse daqui que eu tinha esquecido. Ilona Sabo traz o Jamil Chad falando o seguinte, ó. Vimos ao vivo como morrem as democracias. Pessoal, recessão democrática. Recessão democrática. Eu tenho um vídeo aqui do canal que também se chama Dossiê Os Donos da Verdade, algo assim. Ou Gurus, não, deve ser Gurus da STF, o Dono da Verdade, algo assim. Que é sobre o cara, se eu não me engano agora o nome, posso estar errado, é Léo... Putz, eu tô o nome do cara, é alguma coisa Léo. Mas é o cara que inventou essa expressão, recessão democrática, como as democracias chegam ao fim. Sabe quem tem várias teses nessa mesma linha? Que as democracias estão chegando ao fim e precisam de uma revolução? Nosso ilustríssimo Barroso. Estou trazendo aqui uma delas, que é aquela clássica que eu trago sempre, que é a história de lá de Harvard. Revolução tecnológica, recessão democrática e mudança climática. Os limites da lei em um mundo que vem mudando. Um mundo em constante mudança. O Barroso não perde a oportunidade de ser um iluminista. Vocês estão vendo como o discurso da esquerda renovada que vem surgindo se encaixa com o Barroso? Vocês entendem porque eu venho falando que não se espantem da gente ver o Barroso candidato 2026, 2030. Acho que 2022 está muito cedo para ele. Sabe, muito para arriscar sair do STF agora. Ainda dá para ele mudar muita coisa. Aqui é só um exemplo. Se vocês forem pesquisar a fundo o que é que significa o fim da democracia, vocês vão pelo menos tentar descobrir quais são as ações que devem ser tomadas para impedir que isso aconteça, como fortalecimento das instituições, sabe? Um papel maior, de mais protagonismo do STF, como o próprio Barroso diz, uma judicialização maior de casos, uma revolução nessa tripartição de poderes, talvez um semipresidencialismo, criar um quarto poder, isso, aquilo, outro. Tudo. São nas pequenas frases que a gente vai tentando ler, sabe? Quais são as movimentações que vêm por aí. E aí, gente, eu falei pra vocês, Sérgio Moro apoiando, né, substâncias ilícitas. Mas aqui tem foto da Ilona Sabo, que é a mesma coisa. Por quê? Essa aqui foi a mulher que o biografado Fujão, como o Renato diz, chegou a nomear para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Essa mulher. Vocês acham que o Moro pensa diferente dela? Vocês já leram os artigos do Moro para saber o que o Moro realmente pensa? Vocês já perceberam que, inclusive, as apreensões de substâncias ilícitas, tipo assim, cresceram numa velocidade exponencial depois que o Moro saiu, mostrando que parece que o Moro não queria combater, né? Tráfico. E você vê que ela vem, ó, enquanto no Brasil insistem na falida guerra, sabe, substâncias ilícitas, no país que a criou, Oregon descriminalizou heróis, vamos chamar heróis, vocês vão entender, farinha de trigo, e 4 outros estados legalizaram o orégano. O orégano aí que você gosta de botar na pizza. É isso, né? Você vê, essa daí é tal, no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vocês acham que ela ia querer que alguém ficasse preso por causa disso? Calma que ainda vai ter mais coisa que ela está sugerindo para a guarda municipal logo menos. E isso daqui foi o que eu não consegui falar ontem. Eu falei, não, apareceu uma matéria ontem que assistiu o vídeo, eu falei, eu vou falar de novo aqui do assunto, que nas eleições você não só vota para candidatos, mas tem uns plebiscitos, e vejam só. Era isso que eu queria trazer ontem, não botei na ordem, o vídeo acabou sem isso. Questão de aborto, drogas e nova bandeira. Outras questões votadas nas eleições. E aí você vê, ó, no estado do Colorado, também segundo o levantamento prévio da CNN e sem a divulgação do resultado oficial, decidiram não proibir o procedimento após a 22ª semana de gestação. Ou seja, não tem prazo, você pode botar para fora no nono mês. Tanto faz. O que vocês acham disso, gente? Estão vendo?
como a esquerda. Gente, isso é um avanço da esquerda. E para mudar isso, eu não sei mais. Eu não sei nem se tem como. Vocês estão vendo a importância? Vocês estão vendo a importância? A esquerda continua sendo o maior dos problemas. Quem quer que venha, sabe, falar. Tem gente que fica me cobrando que eu critique Alan dos Santos, o pessoal Terça Livre, o pessoal, sei lá, do Super Live, Brasil Sem Medo, que esse pessoal critica demais o governo. Gente, eu tô vendo a esquerda fazer isso. Eu vou me dedicar. Eu faço um vídeo por dia, longo, várias matérias. Ficar falando desse pessoal. Ah, porque o pessoal quer que Bolsonaro age, às vezes, de forma mais assertiva. Cara, eu não vou, cara. Me desculpa, eu prefiro ver a esquerda, a direita crescer, crescer, crescer. Eu quero ver a esquerda afundar. Eu acho que eu prefiro mostrar isso daqui. Acho que isso aqui é muito mais preocupante do que se alguém tá criticando o Bolsonaro, como eu gosto de falar. Olha o que foi aprovado. Olha o que foi aprovado. Barroso estava nos Estados Unidos como observador. Vocês acham que o Barroso... Vocês acham que não passou na cabeça dele talvez trazer essa ideia para o Brasil? Botar alguns plebiscitos, quem sabe aí nas eleições? Não, vamos ver aí... desarmamento. Vamos colocar aí... Não, já tem, né? Mas alguma coisa aí. O que for para atrapalhar, para aprovar. Vamos botar isso aqui, aquilo, outro. O Barroso... Fica de olho no Barroso. No Oregon, entre diversas medidas votadas, teve aprovação da maioria, segundo o resultado prévio no site da Secretaria de Estado, e ainda não certificados a descriminalização da posse de pequenas quantidades de diversas coisas. E coisas pesadíssimas. Outros 5 estados, segundo os resultados prévios, aprovaram descriminalizar o uso do orégano. Olha só, Arizona, Nova Jersey, Montana, Mississippi e Dakota do Sul. Isso que eu me preocupo. Esse para mim sempre é o meu foco de maior preocupação. E aí, para você ver aqui, ó, a gente vai falar aqui uma coisa que você fala, cara, não tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Sabe por que isso aconteceu lá? Sabe um dos motivos? Marx já sabia. Marx diz mais uma vez, religião é o ópio do povo. É o que o Marx falava. Eu discordo por completo. A religião é o que nos une, sabe, com o divino e que dá uma razão para nossa vida. Senão nossa vida fica vazia. Pelo menos é o que eu acredito piamente. Eu espero que vocês compartilhem essa ideia. Mas o Ernesto veio aqui. Ontem aí foi o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Eu só quero ler o que o Ernesto falou, que é uma fala do Rui Barbosa. Não há justiça onde não haja Deus. O gênero humano afundou-se na matéria e no oceano violento da matéria flutuam hoje os destroços da civilização meio destruída. Esse fatal sídio está clamando por Deus. Não há justiça onde não há Deus. Gente, justiça é muito mais do que um STF, coisa. É, sabe, pessoas justas, coisas justas, o mundo de respeito, dentre outros. E olha só o seguinte, eu não me falar que não tem nenhuma relação. Quando você olha aqui, pessoas casadas, que partem do pressuposto que são famílias, com certa estrutura, têm filhos, sabe? Família é um negócio muito bom, fala a verdade. E a gente sabe que tem gente que meio que não gosta. Pessoas, família, têm uma predileção de votar mais na direita. Pessoas que ainda não casaram têm uma preferência de votar mais na esquerda. Em geral, não sei, minha opinião, pessoas religiosas têm uma tendência maior, sabe, maior de formar laços de família. O que vocês acham? Olha como as coisas se conectam, né? E é isso que eu falo, eu gosto de analisar essas coisas. É difícil ficar batendo martelo. Eu até pensei esse dia abrir uma live. Eu falei, cara, eu não moro nos Estados Unidos. Eu não vou conseguir fazer uma análise boa, como o pessoal vem falando, analisar condado por condado. Tem gente que realmente fez isso de forma muito boa, assistindo a live do pessoal. Tem gente que fez cobertura sensacional. Teve até um vídeo que rolou na internet, é muito engraçado. O Alan tava lá batendo uma bola com antifa, deu um chapéu, né, por cima do cara, jogando bola. Eu falei, cara, o Alan não tem jeito. Mas enfim, agora tem coisa, gente, que a gente pode analisar e já bater martelo, que isso daí reflete coisas que podem acontecer com o nosso país. Olha a importância. Eles querem votar abuso religioso. Quando eles querem colocar abuso religioso, é porque eles sabem que vai impedir o voto para a direita. A mesma coisa que a gente vê aqui. Olha o que o Ernesto fala. Vê como tudo vem se juntando. Descriminalização de substâncias ilícitas ajuda a qual dos lados? Olha a ideia que esse pessoal defende. Mas vamos adiantar. A Elona vem aqui através do Instituto Igarapé, que ela está aí na frente do Instituto, falar o seguinte, ó. Armar ou não armar a guarda municipal? Siga a thread. Nem vou seguir. Vocês acham que ela é a favor ou contra? Vocês acham que ela é a favor ou contra? Agora,
O cidadão não pode e agora nem a guarda municipal. Sabe qual é o próximo passo? É desmilitarização da polícia militar. Todo mundo já sabe, né? E ela vem falar o seguinte, ó. Em outra bolha, estou sendo trucidada pelo meu post sobre as mudanças nas políticas de drogas nos Estados Unidos e, pasmem, foi o Constantino que retweetou. Deveria sair de cena e parar de atacar mulheres, não? Constantino atacou mulheres? Mais uma vez distorcendo. E agora a gente vai migrar para falar da Jovem Pan. Será que a Jovem Pan traiu o Constantino? Traiu, quer dizer, o Constantino eu acho que realmente foi jogar baixo, jogou baixo. Será que ela traiu a direita? Vamos falar assim da direita? A Jovem Pan traiu a direita? E olha só o seguinte, 6 de novembro, de ontem, né? Na verdade aqui 6 de novembro porque eu peguei o print daqui. Então o horário bate diferente. Mas o Correio do Povo vem nos falar que, diante dos fatos recentes e em sintonia com a decisão tomada pelo Grupo Record, a Rádio Guaíba e o jornal Correio do Povo optaram por rescindir o contrato com o colunista Rodrigo Constantino, que ocupava espaços semanais na rádio e também no jornal. Ou seja, foi demitido de tudo. Tiraram o cara de todos os locais. Todos os locais. Aqui para fazer esse update para a gente poder agora falar da Jovem Pan. Muita gente tá. Eu vi nas redes, eu acho que vários de vocês que assistem o canal, sei lá, desde o início, estão surpresos. Falaram, cara, como é que alguém está surpreso que a Jovem Pan fez isso? Mas teve gente que já estava achando que não, que a Jovem Pan é a rádio oficial do bolsonarismo. E olha só o seguinte. Olha essa matéria aqui de 2017, pra gente conhecer a Jovem Pan. A âncora da Jovem Pan comemora 21 anos de casa e é demitido no dia seguinte. Ele falava que por 16 anos tive a honra de apresentar esse jornal, mas com as mudanças na empresa, fui limitado da bancada por não admitir o radicalismo que se impôs na linha editorial. Para mim, desde sempre, Lula, Aécio, Temer, Alckmin e milhares de outros se equivalem, mas a lei na rádio era só criticar o PT e abafar o resto. Vocês veem a Jovem Pan criticar o PSDB, eles falam até do Dória um pouco, porque o Dória chegou assim, num ponto que tá difícil não falar do Dória, né? Tá difícil, tá quase impossível. Se eles quiserem manter, sabe, um mínimo de audiência, meio complicado. Agora vocês assistiram a entrevista do Dória, o Augusto Nunes, vocês se sentiram representados? Vocês acham que se o Dória ele tivesse fornecido uma entrevista para algum canal realmente de direita, tinha sido daquele jeito? Que a maior lacrada, a maior mitada da entrevista foi porque não falou, não, você e o Amoedo são liberais de ocasião. Essa daí foi a grande mitada da entrevista. Vocês acham que num canal de direita ia ser assim? Vocês acham que Jovem Pan realmente é isso? Olha só essa daqui, ó. Jovem Pan recebia 10 mil por reportagens pro Kassab, diz revista. Aumento das verbas publicitárias da Jovem Pan no governo PSDB em 2016. O governo Alckmin investiu R$ 15.782.536 em 2011 até este ano. Jovem Pan. Aqui, Eduardo Bolsonaro. Isso aqui foi... Quando foi isso aqui, Kim? Isso aqui foi no início do ano. Se lembra que Dória fez aí um financiamento para rádios? Então, o governo de São Paulo libera financiamento de 20 milhões para modernização de rádios. Você acha que a Jovem Pan bancoou isso daí ou não bancoou? Aí vem o Dória falando, ó, Desenvolve São Paulo, o Banco Público de São Paulo criou linha de crédito aí para Jovem Pan e outras rádios. E o próprio Eduardo Bolsonaro traz, ó, Jovem Pan, Rádio Bandeirantes e Band News FM são parceiras de mídia no Fórum Empresarial do LEAD. Ele diz, ó, LEAD, grupo de líderes empresariais, empresa do Dória, entre os seus parceiros de negócio, a Jovem Pan e a Band. Com a LEAD Dória, injeta mais dinheiro na imprensa. É que fala, a Band recepciona temporariamente funcionários da Jovem Pan que, por algum motivo, precisam submergir, por exemplo, Marco Antônio Villa, Lastreasa e Arnaldo Azevedo. Relação estranha. Não se contratam jornalistas descredibilizados, ainda mais empresas que teoricamente visam o lucro. João Dória se diz grande gestor, mas deixa de lado prioridade da população para turbinar a imprensa. E aí eu sempre critiquei a Jovem Pan. Falei, cara, fica ligeiro, mano. A Jovem Pan. Olha aqui, né? Presidente do LEAD, é o presidente do LEAD, que é o grupo de Dórias, do Vale, e proprietário da Rádio Jovem Pan no município, ainda não é filiado, mas deve entregar o PSL, que é o quê? Intimado por Joyce. Empresário pode disputar a prefeitura de Taubaté pelo PSL. E aí você vê, ó, olha só que interessante. A diretora de marketing da empresa Rádio Jovem Pan também faz parte aqui, ó, do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais.
Gente, todas essas matérias eu não peguei por agora. Eu só abri, sabe, os slides de vídeos anteriores e eu copiei e colei. Copiei e colei só pra mostrar, né? Pra quem ficou surpreso com a Jovem Pan. Quem lembra dessa daqui? Que a Jovem Pan isso aqui ninguém explicou o que foi, mas tá bem claro. Para bom entendedor, meia palavra basta. Se lembra que tinha lá as mulheres da PAN, que era a Renata Barreto, a Mariana Brito, Ana Paula do Vôlei. Essas 3 mulheres tinham um programa. Ela falou: a partir de hoje, acabou, não faremos mais parte do Mulheres na PAN. Por um devido esclarecimento, respeito aos ouvintes. Fala assim: ó, que a gente vai sair, que não dá mais. Não dá mais, não dá mais, fiquem tranquilos, tudo certo. E aqui, esse daqui sempre tem que relembrar, né? Foi pra mim o melhor desenho da Jovem Pan. Gustavo Bebiano, ele foi na Jovem Pan no mesmo período que Felipe Moura Brasil havia tomado posse, que foi no escândalo do Laranjal do PSL. Ele tentou jogar para cima de Bolsonaro, o Carlos entrou em jogo, soltou os áudios, salvou o governo. A Jovem Pan fez o quê? Chamou o Bebiano para tentar criar narrativa. Depois a gente teve escândalo do vazamento do áudio do delegado Valdir, Daiane Pimentel, Franceschini, Campanha Limitada. Vazou na quinta noite. Quem é que estava no pânico na sexta-feira? Bebiano. Quem é que estava no pânico na segunda-feira? A Joyce. E à noite no Roda Viva, que é do Grupo Dória, né? Grupo Dória não, é do Estado de São Paulo. Sabe? A Fundação Anchieta, do Estado de São Paulo, quem gerencia é o Dória. A Joyce. E por fim, né, assim que teve a questão do caso do Panetone, no dia seguinte, a Jovem Pan convidou o Bebiano para estar lá. Então, pessoal, beleza. Jovem Pan, gente. Jovem Pan, não fiquem surpresos, não é possível que vocês não estão surpresos. E olha só o seguinte, Rodrigo fala, ó, então fica assim, cancelaram o Constantino, ele é demitido da Jovem Pan. No dia seguinte, inicia uma live no mesmo horário que seu antigo programa. O resultado da audiência 3 vezes maior em cima da Jovem Pan. O interessante é o seguinte, ele teve uma audiência de 3 vezes maior de um programa que se chama 3 em 1. 3 vezes o 3 em 1. E você vê um programa que era 3 pessoas, um é Thaís, o teu Josias, agora quem tá até o Adriles era o Constantino. Parece uma rádio assim, sabe, mais alinhada. É porque pro mercado que a gente tem, a Jovem Pan é, alguma coisa. Mas, gente, respira um pouquinho, gente. No final das contas é a Jovem Pan. E aí, quero mostrar para vocês como o mundo dá voltas. Eu realmente espero que Constantino tenha realmente dado, assim, cambalhota, né? Voltando, tenha dado uma cambalhota, 360, 720. Ele veio de novo, sabe? Você vê. Teve isso daí. Nando Moura, ele veio para falar o seguinte, ó. Abandonei o Twitter. Quem cuida disso aqui é meu assessor, mas só vim aqui dizer que o Constantino é um canalha e um verme moral. Nem a lata do lixo merece abrigar esse vagabundo. Olha o que Nando Moura diz. Agora, quando Nando Moura foi chutado, escorraçado da direita, sabe qual foi o posicionamento do Constantino na época? Ele foi o seguinte, ó. Nando Moura, apenas mais uma vítima entre tantas da máquina de assassinato de reputação bolsonarista, que coloca a petista no chinelo. Essa turma ainda não entendeu que a direita não é covarde? Pode vir quente que estamos fervendo. Olha só, pouco mais de um ano atrás, Constantino falava que a gente era pior que o PT, sabe? Que tínhamos aí um gabinete, tudo, e defendendo Nando Moura, que agora traiu ele. Eu acho que ele viu, né? Eu espero que ele tenha acordado. Mas você vê, né? Ainda compartilhando Luciano Ayan, olha só, dando RT no Luciano Ayan. Olha como as coisas são. E hoje, quem tá do lado dele aí é a gente. Para você ver, né? Como o cristão perdoa. Eu desejo tudo de melhor pro Constantino. E ele vem num discurso diferente. Fico sempre assim, alerta, porque o Constantino já tem tempo. Mas o que fizeram com ele é inaceitável. O que fizeram com o Constantino foi inaceitável. Mas sempre, ó, um olho aberto, um olho fechado. E aqui, gente, um assunto que eu falei que eu acho que é um dos mais importantes que teve ao longo do dia, porque rendeu, meu nome, uma super coluna, que é aquela... É um texto que sai no Estadão completamente diferente. Um azul, claro, textos destacados, sublinhados, ó, amarelo sublinhado em preto. Isso aí não foi eu que destaquei, não, porque às vezes eu destaco de amarelo. E olha só, interessante demais. Encontro na casa de Maia traça estratégia para candidatura à reeleição. Preocupado com o avanço do Centrão sobre o governo Bolsonaro, o grupo avalia que essa é a única saída para desbancar o Lira.
Peraí. Um encontro, pessoas, se juntar. Maia tinha acabado de falar que o Lira tinha um terço de votos, passava longe do favoritismo, e agora já está falando que é o único jeito para desbancar o Lira. O que foi que mudou? Vocês estão vendo que eu tô falando. Quanto tempo eu tô falando? Gente, a presidência da Câmara é a cereja da cereja da cereja da cereja do bolo. É fevereiro de 2021. Já fiz aqui uns 4, 5 vídeos só sobre isso. E olha só. Aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já se mobilizam para construir sua candidatura à reeleição. Por quê? O assunto foi tratado jantando na casa do Maia na terça-feira, após diagnósticos preocupantes sobre crise política e econômica, avanço do Centrão na esplanada e impacto da disputa pela Casa Branca no governo Jair Bolsonaro. Olha que engraçado, eles estão preocupados com o Centrão. Olha os últimos dias que eu tô falando, gente, por que o Grupo Globo, por que a mídia tá tão preocupada em proteger o exército? Sabe por que eles querem tanto um crescimento do exército? Será que é porque eles não querem que o Centrão continue avançando e essa base de apoio que Bolsonaro vem tendo continue crescendo, mais e mais números, mais e mais deputados, sabe? Virem para o governo e o governo consiga ter, sei lá, 308 nomes? Será que é por causa disso? E aparentemente é, hein? Aparentemente é. Vejam só. O grupo de Maia trabalha com um cenário no qual o STF lavará as mãos e decidirá tratar a eleição para o comando da Câmara e do Senado, marcado para fevereiro de 2021, como assunto a ser resolvido pelo próprio Congresso. Seu nome competitivo, até agora, para se opor ao deputado Arthur Lira, candidato à presidência da Câmara com a chapa de Bolsonaro, os Rodriguetes avaliam que o próprio Maia deve enfrentar o líder do Centrão. O cara que não era isso, não era aquilo outro, agora não tem ninguém para bater de frente com ele. E olha só, o argumento usado por políticos no encontro de terça foi o de que não se pode entregar a Câmara para o Centrão. Uai, rapaz, por que não? Não é o Centrão, que é aquele pessoal, qual é o problema? É só porque agora o Centrão se aliou com o Bolsonaro. Vocês estão vendo, gente, por que a pauta da direita não anda? Vocês lembram daquele vídeo clássico do Ciro Gomes, o André Assad, que ela pergunta, e o Rodrigo Maia? Ele fala, não, o Rodrigo Maia é bom, é confiante, ele sabe atenuar danos, ele sabe como ninguém parar o governo Bolsonaro. Ele dá o exemplo que, não, ele entregou a relatoria do pacote de crime para Marcelo Freixo. E sem Rodrigo Maia, sem ninguém, gente, as pautas da direita vão começar a andar. Se não tiver alguém alinhado com a esquerda, as nossas pautas vão andar. Em um passado não muito distante, esse bloco de partidos foi carimbado por Bolsonaro como velha política, mas hoje apoia o presidente e tem cada vez mais ampliado sua fatia de poder com a ocupação de cargos. Num governo sem rumo como o de Bolsonaro, ganhar a Câmara é o mesmo que ganhar o controle do governo, disse ao Estado um dos participantes da reunião. As circunstâncias exigirão a candidatura de Maia. Esquece a questão de Bolsonaro, mas veja o que acabei de falar. Ó. A Câmara é o controle do governo. É a única forma de tentar parar, sabe, o trem descarrilhado. Realmente, não tem como segurar, amigo. A força de Bolsonaro é absurda. Ainda mais a força popular que vem junto. É o único jeito. E é o que eu tô falando. É a cereja do bolo, gente. É a cereja do bolo. E aí você vê, ó. Teve matéria já ontem falando, ó, Arthur Lira, líder do PP e favorito para suceder Rodrigo Maia. Mas, poucos dias atrás, ao final de outubro, Maia desdenha do favoritismo de Arthur Lira. Desdenha, 31 de outubro. Mas o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. E aí você vê, ó. O presidente da Câmara tem afirmado que não é candidato à reeleição, o Maia, né? Nos últimos dias, no entanto, mudou um pouco o tom e disse apenas que não é hora de tratar do assunto. Nessa toada, acusou a própria base do governo de estar obstruindo votações importantes na casa, num momento em que a economia parece estar entrando em colapso. Mas olha só, por causa dessa tensão entre os grupos de Maia e Lira até agora, a Comissão Mista de Orçamento não foi instalada. A briga pelo comando da CMO tem como pano de fundo a disputa por votos para a presidência da Câmara há menos de 3 meses. Até a grande mídia já aceita agora que não é mais o governo que está obstruindo, mas Maia, ele quer garantir votos. Maia quer garantir votos, a grande mídia já aceitou. E olha com quem Maia estava. Marcaram presença na casa. Baleia Rossi, cacique do PMDB, do MDB, né? Agnaldo Ribeiro, que é do progressista do PP, mas é adversário do Lira. Elmar Nascimento, que é o cara que Maia quer colocar para comandar a CMO, Comissão Mista do Orçamento.
Renan Calheiros. E nós também chegou na conversa, olha só, Gilmar Mendes e o Bruno Dantas no TCU. Bruninho Dantas, que tanto gera problema pro governo. Olha só, gente. O que é que vocês acham? O negócio tá pegando, meus amigos. Pra eles tá pegando, é o que eu falei. As movimentações de Bolsonaro. Pra gente falar, foi errado, foi certo, foi errado. Aguarda fevereiro de 2021. Se Bolsonaro levar a Câmara, aí eu te digo que valeu a pena. A certa altura, houve ali comentários sobre o aumento do isolamento do Brasil no cenário internacional em caso de vitória do Biden na eleição. E a necessidade de reorientações na política externa no meio ambiente. Olha só, já estão planejando, né, uma fritura para cima do Salles e Ernesto Araújo. Se perder, meu amigo, pode esperar aí que o pessoal vai vir com tudo para tentar derrubar ministro. Na prática, Maia ainda está fazendo as contas com o objetivo de averiguar a possibilidade de agregar a esquerda e os desgarrados do Centrão para esse projeto. Se lançar mesma candidatura, como tudo indica, o PT e o PSDB também vão apoiá-lo para o 4º mandato consecutivo à frente da Câmara. E o que foi que eu disse? Eu falei o quê? Eu falei, gente, Bolsonaro hoje conta com aproximadamente 230 votos. Ele tem que garantir o PSL para realmente ter os 230 e tem que ir atrás dos desgarrados. É o pessoal do Novo, é o pessoal do PSC, aqueles partidos, aquilo lá, que são mais 33, tem um pessoal que é mais difícil. Eu falei, às vezes dá para trazer alguém do DEM, às vezes dá para trazer alguém do PSDB, mas com esse pessoal já dá 266, 256, precisa de 257 deputados para você eleger o presidente da Câmara. 263 Bolsonaro vence. O que Maia quer fazer? Maia tá aí também tentando brigar com os desgarrados, porque o bloco de Maia conta com 132 da esquerda, da centro-esquerda eu contabilizei mais uns 12, você vai aí para 144, Maia tem mais 94, que vai dar... Peraí. Não é isso não, é um pouco menos, estou na dúvida agora. Mas Maia tem assim, uns 220 votos mais ou menos. 220, 230 votos. Botei aqui os números errados. Mas não tem 258. Se ele tivesse, ele nem precisava mais. Veja como são as coisas, né? Veja como são as coisas. Rodrigo Maia, aí, amigo. A disputa é no voto a voto. É no voto a voto, igual está acontecendo nos Estados Unidos. Em viagem a Alagoas, nesta quinta, Bolsonaro elogiou a articulação política de Lira. O deputado alagoano não acompanhou por ter contraído a doença, mas... mais do que fazer articulação, é uma pessoa sempre pronta, sempre alerta a trabalhar pelo seu estado, afirmou o presidente em referência a Lira. Olha as movimentações que vem acontecendo. Estou falando para vocês, gente. Olha, o cenário é muito maior. Centrão, olha de forma mais aberta. Os bastidores políticos observam que o embate na Câmara tem tudo para repetir, sabe? A disputa que foi o do Senado. O do Senado teve até voto a mais, hein? Teve voto a mais, que o STF teve que interviu, o Renan Calheiros falou, não, eu saio, não vou participar mais. Se prepara que fevereiro tá vindo com tudo. E olha só essa matéria. Militares se irritam com o comportamento pró-Trump de Eduardo nas redes. Em conversas reservadas relatadas à Folha, militares disseram que a atitude de Bolsonaro compromete o esforço de manter o presidente longe da disputa eleitoral nos Estados Unidos. Agora assim, em conversas reservadas relatadas à Folha, é sempre assim. E mais vazamento será que teve? Não sei. Olhando como a mídia quer derrubar o governo, sabe? Criar narrativas pró-militares, essas coisas, desgastar o Centrão, eu fico meio na dúvida. Considerando um dos fiadores do ministro Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro sugeriu nas redes que irregularidades estariam beneficiando a oposição. Olha como é que ele sugeriu. Eduardo republicou a mensagem de um blogueiro afirmando ter existido fraude. Na publicação, o filho do presidente escreveu apenas estranho. Estranho, só isso. Estranho. Escreveu apenas estranho, mas olha a quantidade de texto que o Estadão trouxe. Em outra mensagem, ele fez comparações com a situação política no Brasil e Estados Unidos. A esquerda é bem organizada em nível mundial, por isso é importante acompanhar as eleições nos Estados Unidos. O que acontece lá pode se repetir por aqui. Foi o que eu falei no início do vídeo. Tá aí, né? Nos bastidores, a postura de Bolsonaro foi lamentada por auxiliares militares e diplomatas. Eles destacaram que o ideal seria se manter neutros. Mesma coisa que o Mourão disse, né? Militares ouvidos sob a condição de anonimato disseram esperar que Bolsonaro peça comedimento a seu filho.
Gente, será que realmente falou? Se o pessoal falou, é de uma baixeza sem tamanho, sabe? Mas, ó, quer dizer que não é nem pro Estadão, né? Que é da Folha a matéria, se eu não me engano. Deixa eu ver. Essa aqui é a Folha de São Paulo. Não botei, mas é da Folha. Falando com a Folha, eu nem quero acreditar que isso aqui é verdade, acho que é só narrativa. Eu realmente espero, porque se for, é uma vergonha. Militar tá dando aí, né? Voz pra Folha. E aí, bate bola rápido pra gente encerrar o vídeo correndo. Há 10 dias da votação, candidatos apelam para gravar vídeo com Bolsonaro. Aí a Celina diz, ué, mas a Globo não disse que ele tira votos nessa narrativa? Caetano Veloso fala, ó, esse post do Molon faz sentido. Acho que devemos pensar com carinho sobre o que ele disse. O que é que o Molon disse? É hora de responsabilidade. Quem tem compromisso com o Rio de Janeiro não pode permitir que Crivella vá para o segundo turno. É um risco que não podemos correr. Marta Rocha é a única candidata que temos chances reais de tirar Crivella do segundo turno. Olha como são as coisas, né? Pedindo união da esquerda. Será que o PT vai bater continência e a Frente Ampla vai tomar ainda mais forma? A Frente Ampla, que a gente tanto fala. Não inventem lockdown após a eleição, pede Bolsonaro. E daí, né, a importância da gente se articular. Olha como tá a esquerda, olha como tá a esquerda. E tem gente que ainda tá de birra com Crivella, com birra com Russomano. Gente, são as únicas chances. São nossas únicas chances. É o melhor cenário que a gente tem. Para você ver como é complicado, né, a situação eleitoral para a direita no Brasil. E aí a gente chega ao final desse vídeo aqui, ó. Bolsonaro tá lá fazendo a parte dele. Tá lá lutando contra a indústria da seca. E aí, né, você sabe para onde é que vai esses votos. Todo ano aí para o eleitoral, indústria da seca, o pessoal vai lá, não, vou te dar um carro-pipa, vou te dar isso daqui. O Bolsonaro tá libertando o povo. Tá libertando o povo. Agora você vota o que você quiser. Agora você vota em quem você quiser. E por hoje é isso, galera. Passa o vídeo à frente, passa, compartilha, não vai cair a mão. Quiser, ajuda o canal, se inscreve, torna membro, tem tudo aí. É isso aí, fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos.